Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, e hoje a gente vai fazer os comentários da prova da Unicamp, o último dos grandes vestibulares aqui da região de São Paulo, né? A gente teve aí Enem, depois a gente teve o Unesp, depois a gente teve a prova de primeira fase da Unicamp, depois da FUVEST, e aí no finalzinho do ano a gente teve a prova da Unesp de segunda fase, na semana passada a prova da FUVEST e nessa semana a prova da Unicamp aí fechando com chave de ouro, e no último dia as questões de Química, um total aí de 6 questões, né? A banca da Unicamp sempre tentando fazer uma relação aí com o cotidiano, como já é praxe aí da Unicamp. As questões, algumas questões muito trabalhosas, outras questões com um grau de dificuldade um pouco menor, e basicamente perpassando por vários conteúdos da Química, mas nada muito técnico, como por exemplo a prova da FUVEST. A prova da Unicamp é um pouco mais aberta, então os teus conhecimentos prévios acho que são mais levados em conta na prova da Unicamp em comparação com a prova da FUVEST, onde você precisa de um conhecimento técnico específico um pouco maior, tá certo? Então vamos lá, as questões foram de 13 até a 18, a questão de número 13 é a questão do arroz. Então no item A ele mostrava para você 3 modos de cozimento do arroz, né? No modo 1 ele foi cozido na proporção de 5 partes de água e 1 parte de arroz, depois o excesso de água foi tirado, foi drenado. No item 2 aqui, o procedimento 2, ele deixou o arroz embebido em água durante a noite, a água foi drenada e o arroz foi lavado até clarear, então passou bastante água aí nesse arroz. Depois, o procedimento foi igual ao item 1, 5 partes de água, 1 parte de arroz, o excesso de água foi drenado. E no item 3, o arroz foi cozido, 2 partes de água, 1 de arroz, o excesso de água evaporou durante o cozimento. Pergunta, do ponto de vista químico, qual tipo de cozimento deve ter levado a menor presença de minerais no arroz cozido? Bom, como os minerais vão ser dissolvidos na água, o arroz que ficou mais em contato com a água foi o procedimento de número 2, tá certo? Então, por conta desse maior contato com a água, né, à noite ele ficou lá em contato com a água, depois lavou até clarear e depois, né, colocou lá 5 partes de água. Então, por conta disso, o procedimento 2 foi o que teve a maior quantidade de água, portanto, a maior remoção dos sais minerais. Aí está em outro estudo, ele disse que o pessoal determinou em 3 tipos de arroz os teores de arsênio, cádmio e chumbo. E pergunta por que essa preocupação, análise do teor desses elementos, ela é uma preocupação com a saúde pública. Basicamente porque a presença desses elementos, esses elementos são tóxicos ao ser humano, né? Alguns são neurotóxicos e eles são bioacumulativos, ou seja, eles vão se acumulando aí, você não metaboliza eles, tá certo? Então, se eu quantifico e eu tento medir a concentração de algo que não é benéfico para a saúde, eu estou me preocupando com a saúde pública, porque com certeza, se tiver altos índices aí de arsênio, chumbo ou cádmio, eles não vão comercializar o arroz, tá certo? Então a ideia era fazer essa relação entre a toxicidade desses elementos, tudo bem? Aí na questão 14, a questão do álcool gel, é uma questão muito interessante porque ele dá uma tabela, né, e basicamente te mostra qual é a ação germicida em várias porcentagens, várias composições da mistura etanol e água. 100% de etanol, você não tem ação germicida, ou seja, tem crescimento bacteriano. Aí com 90%, 80%, 70% e 60%, você tem a total ação bactericida, ação germicida, porque não tem nenhum crescimento bacteriano. Com 50%, nos primeiros 10 a 20 segundos, há crescimento bacteriano, que depois ele elimina, né, ele para de crescer, e com 40% você não tem crescimento bacteriano, tá certo? Uma tabela bem interessante. Aí no item A, recomenda-se descartar uma garrafa com álcool 70% se ela for deixada aberta, mesmo se estiver dentro do prazo de validade. Por quê? Essa garrafa aberta vai volatilizar tanto o etanol como a água. Porém,
O etanol volatiliza muito mais do que a água, porque ele é mais volátil do que a água, tá certo? Ele tem uma pressão de vapor menor, isso aí a gente estuda bastante quando a gente trata das interações entre as partículas, tá certo? Principalmente quando a gente fala propriedades coligativas, a gente fala muito de pressão de vapor. Então o etanol volatiliza mais rápido, vamos dizer assim, logo a concentração de etanol naquela solução vai tendendo a diminuir. E se o etanol, a solução é 70%, você vai vaporizando o etanol, essa concentração vai diminuindo, e se ela chegar em 40%, acabou a ação bactericida, acabou a ação germicida do nosso álcool 70%, tá certo? Então, do ponto de vista químico, tem a volatilização do etanol com a consequente redução da concentração, chegando a níveis, por exemplo, de 40%, onde você não tem ação germicida, tá certo? E no item B, ele fala que, além de usar o etanol, você pode usar água e sabão para higienizar. E aí ele coloca duas desvantagens. A primeira, desidratação, e a segunda, remoção de gorduras protetoras da pele. Ele pede para você relacionar essas desvantagens com os métodos de limpeza das mãos. Então, a desidratação se dá por conta da interação entre o álcool, as hidroxilas do álcool, ele faz ponte ou ligação de hidrogênio com o OH da água, com o oxigênio da água. Então, entre o etanol e a água, existe a interação do tipo ponte ou ligação de hidrogênio, tá certo? Então, o etanol é responsável pela desidratação. E o sabão contém lá uma cadeia apolar bastante grande, que ela é hidrofóbica, ou seja, ela gosta de gordura. Então ela vai solubilizar essa gordura que tem, essa gordura protetora da pele, tá certo? Então ela tem uma interação com essa gordura. E a interação é do tipo de polo induzido, que é característica das moléculas apolares ou que tem porções apolares, como por exemplo o sabão aí, tá certo? Então a ideia era justamente essa, fazer a relação e depois explicar à luz da interação intermolecular. A questão de número 15 é uma questão bastante interessante. Ela fala sobre a produção do ácido fórmico a partir do hidrogênio, que vem da eletrólise da água, e do dióxido de carbono da atmosfera. Então é uma reação entre o hidrogênio, o gás hidrogênio, e o CO2, né, o dióxido de carbono. Aí ele fala assim, considerando as informações do texto e a figura, que a figura mostra um ciclo, né? Lembra disso. Existem duas vantagens de se adotar a alternativa descrita. Se você olhar a figura, basicamente você está vendo lá que eles estão usando energia eólica, ou seja, estão usando energia limpa, tá certo? Energia eólica, tá aqui energia limpa, que é a energia que vai ser usada para fazer a eletrólise da água. Outra coisa, você consome o dióxido de carbono da atmosfera, que depois ele vai ser queimado, vai devolver para a atmosfera, ou seja, você não tem o aumento no teor de CO2 da atmosfera usando esse método. Então você tem a redução na emissão de gás carbônico, você tem a utilização de energias limpas, você tem a substituição de combustíveis fósseis, então você tem aí uma série de vantagens para poder explorar nesse item A. No item B, ele fala assim, a reação, né, de síntese do ácido fórmico, que é o H2CO2, tá certo? A partir da hidrogenação catalítica, apresenta um valor muito pequeno de constante de equilíbrio, ou seja, é uma reação reagente favorecida, tá certo? Visando aumentar o seu rendimento, imagine que sejam promovidos separadamente um aumento do volume e um aumento da temperatura da mistura reacional. Ali dá uma tabela para você preencher dizendo se aumenta ou diminui a quantidade de ácido fórmico e pede para você justificar. Então, vamos pensar aqui na reação. H2 e CO2 são gasosos, o ácido fórmico não é gasoso. Aliás, isso também pode ser considerado aí uma vantagem lá do item A, ele é líquido, né? Então para armazenar é mais fácil. Então olha aqui, você tem duas substâncias no estado gasoso nos reagentes e você não tem substância gasosa nos produtos. Se você aumentar o volume, está dando mais espaço, ou seja, pelo princípio de Le Chatelier, considerando que essa é uma reação que tem equilíbrio químico, você vai deslocar o equilíbrio para onde tem mais moléculas gasosas, ou seja, para o lado dos reagentes. Então você vai diminuir a formação de ácido fórmico, tá certo? Já pensando na temperatura, você precisa conhecer o ΔH da reação.
que agora eu não falei nenhum dado que dava para usar aí para calcular o ΔH. Mas ele deu para você a entalpia de formação. Então você tem H2 e CO2 formando H2CO2. A entalpia de formação do H2CO2 ele deu que é menos 363, que é o teu produto. A entalpia dos seus reagentes, que é o H2 e o CO2, ele também deu. O H2 é zero, que é substância simples, na forma alotrópica mais estável, e deu a do CO2, menos 394. Então aí você teria menos 363 menos 394. Então você teria menos 363 mais 394, ou seja, um ΔH positivo, uma reação endotérmica. O aumento da temperatura, ele acelera a reação em ambos os lados, porém ele favorece o lado endotérmico, tá certo? Então, aqui a gente aumentaria a produção de ácido fórmico, tá certo? Então, aumento de volume diminui, aumento de temperatura aumenta a produção do ácido fórmico. A questão 16, eu acho que foi a questão mais difícil da prova. E aparentemente não é a questão mais difícil. Porque ele pede para você fazer uma relação, ele te deu a fermentação, duas equações de fermentação, glicose formando ácido etanóico e glicose formando ácido butanóico. Ambas formando aí uma quantidade de hidrogênio. Se você analisar o gráfico, a concentração inicial de glicose é 25 gramas por litro, cai a zero. Então você pega esses 25 gramas por litro e converte em mol. A produção de hidrogênio, o volume de hidrogênio, vai de 0 até 9 litros. Você pega esses 9 litros e converte para mol. Só para você ter uma ideia aí na sua casa. 2 mol de glicose vai produzir 6 mol de hidrogênio se eu somar essas duas equações aqui. 2 para 6. 0,14, que é os 25 gramas de glicose transformado em mol, né? Você pega 25 e divide por 180, não dá 0,36, que foi a quantidade de hidrogênio formada, né? Porque é os 9 litros, você tem 25 litros a 1 mol, 9 litros x mol, dá 0,36. Ou seja, não está proporcional. Então, se não está proporcional, meu amigo, você tem que fazer um sisteminha para tentar chegar na quantidade em mol que foi usada de glicose na reação 1 e na quantidade em mol que foi usada de glicose na reação 2. Então, na reação 1, 1 mol de glicose, 4 mol de hidrogênio, N mol de glicose, 4 N mol de hidrogênio. Na equação 2, 1 mol de glicose, 2 mol de hidrogênios. Aí você vai pegar aquela quantidade inicial, que é o 0,14, tirar a quantidade que reagiu na primeira equação, que a gente chamou de N, e você vai ter 2 vezes isso de hidrogênio formado, ou seja, 2 vezes 0,14 menos N, e aí você tem que 4N mais 2 vezes 0,14 menos N, dá a quantidade total de hidrogênio, que é o 0,36. Fazendo um monte de contas, né? Não cabe aqui eu ficar falando, porque nem dá para você ver, eu estou sem lousa aqui, eu estou na minha casa, não estou no meu estúdio para poder gravar. Depois a gente tenta pegar e fazer essa questão aí, resolver para vocês. Eu sei que você vai chegar em 0,04 mol na reação 1 e 0,1 mol na equação 2. Fazendo as proporções estequiométricas, você vai ter aí 0,08 mol de ácido etanóico e 0,1 mol de ácido butanóico. Então você tem mais ácido butanóico. Ao passo que se você fizer uma análise sem contar essa parte estequiométrica, de estequiometria, que eles podem ter confundido, né, pego os valores errados, enfim, não sei. Mas se você não olhar para a estequiometria, não olhar para a quantidade de H2 formada, não se preocupar com a quantidade em mol de glicose, você tem que na equação 1 forma 2 mol de ácido etanóico, na equação 2 forma 1 mol de ácido butanóico, então lá no final você tem mais ácido etanóico. Eu acredito que não seja só isso a questão, por isso que eu estou explicando para vocês. Eu acredito que é exatamente o contrário do que visualmente a primeira impressão deu aqui para essa questão, porque senão não teria lógica ele dar os dados de massa molar da glicose nem o volume molar do hidrogênio, tá? Então essa questão acho que foi a questão mais complicada da prova. A questão de isso, item A. Aí o item B,
ele fala sobre a velocidade instantânea. Velocidade instantânea é velocidade num ponto do gráfico. E você vê que o ponto onde tem o maior aumento de volume de hidrogênio produzido é no ponto lá das 30 horas. Então você pega um ponto, você traça uma tangente, você vai ver que ela vai dar quase perpendicular ao eixo X, né? Paralela ao eixo Y, então ali você tem a maior velocidade, porém, quando você fala em velocidade instantânea, você não fala de variação, né? Você fala da quantidade naquele determinado instante. Quando você fala em variação, é velocidade média, então talvez só uma confusãozinha aí nos termos usados, mas eu acredito que seja mesmo 30 horas, que foi o ponto onde deu o maior salto, e até a linha, a tangente do gráfico vai ficar retinha, então é o maior momento aí de maior variação, maior taxa de velocidade. A questão 17 falava dos fertilizantes, né? E vamos para uma questão que é um pouco menos difícil, mas não é fácil também. A primeira reação é da ureia com água, formando amônio e carbonato. E a segunda reação é o amônio com água, formando amônia e o hidrônio, né, o H3O+, ou o H+, né, a gente é íntimo dele, a gente pode chamar de H+. Ele está dizendo aqui que na primeira semana após a adubação, no item A, nas proximidades dos grânulos de ureia, o solo torna-se mais básico. Isso deve essencialmente à solubilização inicial da ureia e sua reação com água, que é a reação de número 1. Ela fala assim, explica como as características dos produtos formados explicam esse resultado. Então a gente vai fazer a hidrólise dos dois. A hidrólise do cátion vai sobrar H+. A hidrólise do ânion vai sobrar OH-. Como ele disse que o meio fica básico, então é sinal que a hidrólise do ânion se sobressai à hidrólise do cátion. Então você vai pegar lá a água mais o CO3, 2-, vai pegar um hidrogênio da água, vai passar para o CO3, vai formar o HCO3, que é o hidrogênio carbonato, e vai sobrar a hidroxilo OH- da água, e aí a gente prova que o meio ficou básico, tá certo? Depois no item B, na aplicação da ureia como fertilizante ocorrem muitos processos que levam à perda e ao não aproveitamento do nitrogênio pelas plantas. Considerando as informações dadas, explique a influência da acidez do solo e da temperatura na perda do hidrogênio na fertilização por ureia. Então eu quero perder, vou olhar para a segunda equação, perder o nitrogênio é perder o NH4+. Então, pensando em acidez, eu tenho que ter um solo básico, porque ele vai interagir com H3O+, vai diminuir a concentração de H3O+, e vai fazer com que o equilíbrio se desloque para a direita. Então, se eu estou explicando a perda, né? A perda, eu vou dizer que é um solo básico, vai ocasionar a perda. Um solo ácido tem mais H+, mais H3O+, vai deslocar para a esquerda. Então vai ter um aumento na solubilização do NH4+, tá certo? Então, solo básico, perda, solo ácido, um aumento na solubilização. Então a gente tem um ganho aí no aproveitamento do nitrogênio pelas plantas, tá certo? Já com relação à temperatura, a gente vai pensar aqui na amônia formada, que ela é volátil, então ela vai embora, ela é um gás. Se tiver maior a temperatura, mais volátil vai ser, então menor vai ser a quantidade de amônia, e aí esse equilíbrio vai ser deslocado para repor essa amônia, então a gente vai ter a diminuição do NH4+, do íon amônio, tá certo? Então aí vai prejudicar, tá certo? Então, meio ácido vai melhorar, meio básico prejudica e o aumento da temperatura também prejudica, tá certo? E a última questão, a questão 18, que fala aí dos amantes da carne contra os veganos, pensando aí no CO2 liberado, é uma questão que você tem que olhar para o gráfico, tem que olhar para a tabela, para dois gráficos, na verdade, né? Não é para uma tabela, você tem que ficar interpretando, analisando os valores desses dois gráficos, não são valores exatos, né? São valores meio quebrados, mas basicamente no item A ele manda você considerar que toda a população seja amante de carne, todo mundo ama carne. Qual é a porcentagem de emissão de CO2 dessas pessoas em comparação com o total? Então o que você sabe? Olhando aqui para o gráfico B, você sabe que os amantes de carne consomem aproximadamente 3,25 toneladas de CO2 por pessoa por ano. Isso para uma pessoa. Considerando o total de pessoas na face da Terra, 7,6 vezes 10 a nona habitantes, você teria 24,7 vezes 10 a nona toneladas de CO2, ou 24,7 gigatoneladas.
Como o total, pelo que eu vejo aqui no gráfico, foi de aproximadamente 57, então 57 é 100%, esses 24,7 vai dar aí aproximadamente 43%, tá? Então item A, 43%. Item B, imagina que em 2018 toda a população da Terra se transformasse e resolvesse adotar uma dieta vegana. Ele quer saber, por conta dessa diminuição da emissão de CO2, em que ano a gente voltaria nos níveis de qual ano. Então, primeira coisa, tem que ver a diferença no gráfico B aqui, nesse gráfico de barras aqui, tá certo? A diferença foi de 1,75 toneladas para uma pessoa. Para 7,6 vezes 10 a nona pessoas, a gente tem 13,3 gigatoneladas. 13,3 gigatoneladas é o que a gente vai ter de diminuição. Então a gente vai pegar lá daqueles 57, que é o total, vai tirar 13,3, vai chegar em 43,7. E você vai olhar 43,7 mais ou menos aí no gráfico e vai ver que equivale aos anos de 2001, equivale ao ano também de 1991. Então você pode escolher pode colocar os dois anos, né? Tanto 2001 como 1991. Então a gente volta para 2001 em termos de emissão de CO2, tá certo? É uma questão bem interessante também, não é uma questão fácil. Enfim, a prova como um todo não estava uma prova simples de ser resolvida, mas muito cotidiano na prova. Isso aqui é bom, a gente usa bastante isso em aula. A gente tenta trazer sempre essa ideia da aplicação da química no cotidiano e vice-versa, como a química influencia também nas nossas decisões, como a química influencia na nossa vida e como a nossa vida é permeada aí por química em todos os lados, tá certo? Então, se a ideia da prova era essa, eles conseguiram atingir aí com sucesso. Eu acho que só a questão 16 foi uma questão confusa, tá certo? Porque você pode fazer dois tipos de análise. Eu não acho que seja a análise mais simples que a Unicamp queira, mas aí a gente só vai ter ideia mesmo do que eles querem quando vier o padrão de respostas, né? Aí a gente vai ter realmente ideia do qual foi o objetivo deles com essa questão, tá certo? Mas uma prova bem legal, tirando a questão 16, todas as outras questões muito bem feitas. Eu espero que vocês tenham ido bem. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, por favor, clica aí no botão curtir. Se você não é inscrito já de cara, se inscreva, clica no botão curtir. Se conhece alguém que prestou a prova da Unicamp, compartilha com essa pessoa aí, né? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor deixa um comentário aqui ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Se você também quiser conhecer aí todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Todo o material disponibilizado no site, bem como todas as nossas aulas disponibilizadas no YouTube, são 100% gratuitas. Ou seja, dá para você estudar química aí no conforto do seu lar, com bastante tranquilidade, com qualidade, com suporte e sem gastar nada. É só você seguir aí todo o nosso planejamento, beleza? A gente encerra por aqui então os comentários dos vestibulares, dos grandes vestibulares de 2018. Agora a nossa ideia é já trabalhar as resoluções das listas, né, as resoluções comentadas, gravar as aulas que faltam do bloco 3, regravar as aulas que estão com áudio ruim, que foi lá no início, quando eu comecei com o canal, e começar a gravar as aulas de tópicos mais avançados, como por exemplo números quânticos, algumas deduções de fórmulas. Eu vou gravar algumas videoaulas com essas deduções de fórmulas aí, basicamente para que você possa aí se aprofundar mais nos assuntos importantes da química, e vou colocar alguns mecanismos de reações orgânicas também, tá certo? Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Se você se inscreveu, se você curtiu, compartilhou e comentou o vídeo, eu não tenho mais nada a dizer, além de um grande agradecimento e beijo, tchau. Valeu, galera!